sua mensagem de esperança e fé. Sua jornada com a Palavra de Deus começa agora. Conheça a Palavra de Deus. Muito bem, vamos direto ao ponto. O Evangelho de João tem textos incrivelmente profundos, mas o chamado discurso de despedida de Jesus, olha, é algo simplesmente extraordinário. A nossa exploração de hoje vai desvendar exatamente este trecho. Nós vamos ver que a partida física de Cristo não foi um final triste, mas sim uma elevação monumental. Estamos falando de uma transição literal, da presença física de Jesus para uma inabitação mística e permanente dentro da alma de quem crê. E o mais importante, vamos traduzir toda essa teologia altíssima para a nossa vida de oração e ascese cotidiana. No nosso roteiro de hoje, vamos passar por 6 etapas fundamentais: a nova presença de Cristo, o amor exige obediência, o mundo versus a graça, a morada da Santíssima Trindade, o guia do Espírito Santo e, fechando com chave de ouro, a ascese diária e oração. Começando então pela seção 1, a nova presença de Cristo, uma elevação mística. Precisamos entender uma mudança de paradigma gigantesca logo de cara. A exegese tradicional nos mostra que a partida de Cristo não foi de forma alguma um adeus melancólico. Pelo contrário, foi a instituição de uma presença totalmente nova, invisível, interior e muito real. Basicamente, é a passagem de ter Cristo caminhando ali do seu lado na estrada, para ter Cristo habitando no seu próprio interior. É um salto incrível. A base de tudo isso está lá no capítulo 14 de João, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Prestando bem atenção nessa frase, a gente percebe claramente a exigência central e a promessa definitiva da vida cristã. Amar a Deus tem uma condição muito clara e prática: guardar a sua palavra. E o resultado disso? A alma se torna nada menos que uma morada divina. O que nos leva à nossa segunda sessão. O amor exige obediência, rompendo ilusões. Pois é, o que de fato ativa essa promessa divina? Esse texto de João desafia frontalmente as nossas ideias modernas de um amor puramente sentimental ou passivo. Na visão teológica clássica, o amor exige obediência estrita. Não é só um sentimento bonito. Santo Tomás de Aquino bate na tecla certa aqui quando define a caridade. A caridade não é medida por lágrimas emotivas na hora da oração ou por sentimentos intensos. Ela é medida pela retidão da vontade. Observar e obedecer rigorosamente aos mandamentos não é tentar comprar o amor de Deus, de jeito nenhum. A obediência aos mandamentos é o princípio vital, é a prova absoluta de que a caridade realmente habita a alma, é a face visível do amor verdadeiro. É fascinante observar a hierarquia do amor divino. Pensa bem, a onipresença de Deus, aquele amor de criação, sustenta absolutamente tudo, desde as plantas até os animais. Depois temos o amor de benevolência que oferece a graça para a humanidade. Mas reparem no topo dessa hierarquia, a amizade ou inabitação, reservada para os justos. É exatamente a nossa obediência ativa, a nossa prática diária dos mandamentos, que eleva a alma a este nível mais alto. É o nível onde Deus não apenas sustenta a nossa existência, mas faz de nós a casa dele. E isso nos traz à seção 3, o mundo versus a graça, o grande conflito. Lembra daquela dúvida teológica famosa trazida pelo apóstolo Judas Tadeu? Ele perguntou por que essa manifestação gloriosa não é feita publicamente a todos, porque só aos que obedecem. Bom, isso nos joga direto no meio de um enorme conflito espiritual. Na teologia de São João, a palavra mundo não significa o planeta Terra ou a natureza em si, porque essas coisas são boas. O mundo representa um sistema de valores totalmente oposto. Estamos falando de um sistema movido por orgulho e prazeres carnais, totalmente fechado à luz divina. O mundo simplesmente não tem o amor receptivo e a obediência necessários para alcançar qualquer tipo de visão espiritual. A graça não invade, ela não se impõe à força. Ela exige uma alma justa, um coração dócil e guiado pela virtude. Tem uma imagem fantástica usada pelos comentadores clássicos, o homem hidrópico. Imagine uma alma inchada, pesada, completamente cheia de desejos desordenados e apetites físicos. Essa alma fica amarrada, muito lenta. Ela perde toda aquela agilidade espiritual mínima que a gente precisa ter para escalar a montanha da contemplação até Deus. É por isso que o mundo é uma armadilha tão grande. Ele nos deixa pesados demais para hospedar a graça divina. Chegamos ao clímax na nossa quarta sessão, a morada da Santíssima Trindade. O projeto ontológico. Aqui a coisa fica profunda.
O que significa, na prática e no nosso ser, que a alma humana se torne literalmente o lugar de habitação da própria divindade. Santo Agostinho nota uma distinção linguística formidável, que explica muito sobre isso. Cristo diz que quem o ama guardará a sua palavra, no singular. Isso é a nossa fé total, a aceitação de Cristo como nosso Salvador. Mas ele também fala, em outros momentos, de guardar as suas palavras, no plural. Isso é genial, porque prova que o amor verdadeiro não é apenas aceitar o pacote teórico da salvação, mas sim viver a prática diária. É obedecer às regras, aos ensinamentos comportamentais específicos, um por um. A verdadeira obediência está nesses detalhes de cada dia. Ou seja, essa inabitação da Trindade não é uma visita rápida de fim de semana ou uma emoção passageira. É o cume da nossa vida espiritual. Quando vivemos sobre essa obediência estrita, a nossa alma é transformada num santuário literal. Ela se torna um lar permanente, que a tradição chama de mâncio, um lugar estável para as 3 pessoas da Santíssima Trindade morarem de verdade. Na seção 5, focamos no guia do Espírito Santo, o mestre interior. Diante de um chamado tão alto, como garantir que a gente não perca o rumo dessa arquitetura divina toda? É exatamente aí que entra a promessa monumental do Espírito Santo, o Paráclito, enviado para nos guiar. O Espírito Santo age como o nosso mestre interior infalível para que a verdade de Cristo não se perca nunca. E ele faz isso de 2 maneiras claras. Primeiro, iluminando a nossa mente para compreendermos cada vez mais a fundo essa revelação. Segundo, preservando essas verdades intactas ao longo dos séculos na Igreja. Ele é a garantia absoluta de que ensinamentos teológicos tão preciosos permaneçam livres de qualquer distorção daquele mundo que a gente acabou de mencionar. E agora, a nossa 6ª e última sessão, a sese diária e oração, a aplicação prática. Esse é o coração da nossa conversa. Nós precisamos pegar todos esses conceitos teológicos altíssimos e transformá-los em orientações diretas para a nossa vida. A teoria inteira precisa urgentemente virar prática diária, oração profunda e obediência constante aos mandamentos. Pense assim, se a nossa alma agora é o templo de Deus, a ascese cristã é literalmente a faxina diária desse templo. Não tem mistério. O pecado grave atua como uma ordem de despejo imediata para a Trindade. Então, manter o hóspede divino morando em nós não é um acidente de percurso, exige uma luta diária. Exige um esforço consciente e disciplinado contra as nossas paixões, para garantir que o hóspede se sinta em casa e encontre um lugar impecável. O plano de ação diário é bem direto. A vida espiritual não tem nada de passiva. Ela exige que nós combatamos ativamente e sem tréguas o orgulho e os desejos carnais. O tempo todo nós precisamos provar o nosso amor através de uma obediência implacável a cada um dos mandamentos. E claro, isso só se sustenta cultivando um hábito de vivermos a cada instante de forma totalmente consciente na presença de Deus. E é exatamente aí que entra a oração contínua. Preste atenção, oração contínua não é ficar multiplicando palavras o dia todo ou apenas recitando textos. É manter um canal de comunicação aberto e vital com os hóspedes que estão lá dentro do nosso templo interior. É o hábito de viver verdadeiramente na presença da Trindade. É através dessa oração constante que nós conseguimos, literalmente, ter uma experiência real e diária com as realidades divinas. Para fechar a nossa exploração com uma aplicação bem prática, toda essa beleza do Evangelho de João nos empurra para uma introspecção profunda. Pensemos nisto. Cada pequeno pensamento nosso, cada pequena decisão diária de obedecer ou desobedecer aos mandamentos, dita se a nossa casa está ou não arrumada. A grande pergunta que fica como bússola para a nossa jornada ascética diária é muito simples, porém desafiadora. O nosso templo interior está, neste exato momento, limpo e preparado o suficiente para acomodar uma presença tão infinitamente sagrada? Fica a reflexão.